Meu nome é Anderson Rabelo e você está num monte de letras. E hoje a gente vai analisar a carta de Getúlio Vargas, que algumas pessoas dizem que não foi ele que escreveu. E outra, uma grande parte da população, diz que foi ele. Eu mesmo acredito que ele pode ter escrito essa carta. E a gente vai dar uma analisada, até porque o que interessa mesmo é que a carta existiu e foi escrita na véspera do seu suicídio. E esse suicídio retardou o golpe militar que veio acontecer no Brasil 10 anos depois, em 1964. Então vamos dar uma olhadinha na carta e a gente vai parando e comentando como sempre. Vamos nessa? Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Vou começar parando logo aqui no início para poder a gente entender o contexto. Aconteceu ali há pouco tempo uma tentativa de assassinato a Carlos Lacerda, que era um jornalista que não era muito querido por Getúlio Vargas. E houve essa tentativa de assassinato e acusaram o próprio Getúlio. Ali você vai ver todo mundo. Getúlio não tinha a maioria a favor dele na Câmara dos Deputados. E então você vê a partir dali surgir todo o esquema para poder derrubar Getúlio Vargas. E aí o que acontece? Ele, sabendo que vai acontecer aquilo, que ele vai ser derrubado, ele anuncia uma renúncia. Só que é aí que acontece essa carta, e é aí que acontece essa renúncia, ou melhor, esse suicídio dele. E ele começa justamente falando do povo, e a carta dele se dirige muito ao povo. Getúlio é considerado o pai do pobre, o pai dos pobres, porque ele que criou a carteira de trabalho, ele criou a Petrobras, criou melhores condições para que o trabalhador pudesse trabalhar, FGTS, todas essas coisas vieram no segundo governo de Getúlio, que foi totalmente diferente do primeiro, que foi um governo mais ditatorial. Dessa vez foi um governo mais democrático. Ele conseguiu fazer essa transição muito bem. Então vamos seguir. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínios e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Ele falou aqui que voltou nos braços do povo, e a gente vê mais tarde o ex-senador, agora falecido, Antônio Carlos Magalhães, utilizar essa mesma frase em um certo momento, voltou nos braços do povo. Talvez esse aproximar-se do povo era justamente para poder conseguir se manter no poder. E aí ele gera tudo isso que ele conseguiu gerar e tudo mais. Getúlio a gente conhece, a gente sabe que foi um governo populista. E essa carta dele, não muito diferente, foi bastante populista. Tem muito apelo à população, ao povo, aquele mais pobre. Tanto sim que depois do suicídio teve muita revolta, porque as pessoas não aceitaram bem esse suicídio, porque disseram que era uma perseguição contra o presidente muito querido pelos pobres. Seguindo. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Lembrando que esse momento que Getúlio foi eleito e que ele vive, encerra um ciclo de política que existia no Brasil, que era um ciclo que era voltado muito mais para Rio-São Paulo, São Paulo e Minas, melhor dizendo, era a República do Café com Leite.
E ali você tem que chamava de oligarquias, que era o governo para poucos. Getúlio começa a quebrar um pouco disso, quando ele pega a Petrobras e faz o petróleo é nosso. Então ele irrita os empresários, irritando os empresários. Os empresários até hoje têm muito poder, e tanto sim que eles definem muito quem é que vai ficar no poder e quem não vai. Como Getúlio tinha esse cunho mais populista, tentaram articular para que ele fosse o vilão da história e derrubar. Só que Getúlio se antecipou, pediu a renúncia, e ele acabou de falar na carta, e depois suicidou. E aí ele fala disso aqui, que justamente a Petrobras e a Eletrobras deixou irritado esse pessoal. E que por mais que ele tenha criado tudo aquilo, não agradou a todos. E não querem que o pobre cresça. É justamente disso que ele está falando aqui nessa carta. Vamos nessa. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Aqui a gente pode ver Getúlio se dizendo alguém que renuncia de tudo pelo povo. Ele estava realmente recebendo essas pressões que a gente estava vendo aqui, né? A gente já viu, tinha a pressão de Carlos Lacerda, tinha a pressão dos deputados, tinha a pressão do exército, que já não estava mais apoiando Getúlio, tinha a pressão dos empresários. Ele estava recebendo pressão por todos os lados. Tem um filme que fala um pouco sobre isso, tirando, claro, a ficção atribuída a qualquer filme, muito embora ele tenha tentado ser o mais fiel possível, que é o filme de Getúlio Vargas, que eu recomendo que vocês possam assistir. Explica um pouco dessa pressão que ele viveu naquele momento, e justamente aqui ele começa a dizer: eu já renunciei tudo pelo povo. E aí ele começa a indicar o que é que vai acontecer com ele. Quer ver só? Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Aqui ele anuncia o suicídio. Isso me lembra até uma música do Cidade Negra que fala, né? Pois se eles querem meu sangue, terão meu sangue só assim. Não sei o contexto dessa música, eu não conheço muito bem, mas não sei se pode ter sido inspirado nessa carta de alguma maneira. Mas enfim, aqui ele está dizendo, olha só, já que eu não posso fazer mais nada, eu vou dar fim à minha vida para que o povo possa fazer isso por mim. E é justamente o que ocorre, porque o povo toma a frente e o povo provoca uma luta, né? Tem uma revolução. Não posso chamar de revolução porque não foi bem revolução, mas uma manifestação tomou conta do país inteiro por conta do presidente que fora morto por conta dessas pressões. Então, para esse povo não foi um assassinato, ou não foi um suicídio, mas foi um assassinato, porque toda essa pressão levou esse suicídio do grande líder, do grande pai dos pobres. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Traz dessas palavras, porque ele vai se matar, mas ele não quer que acabe simplesmente ali. Ele quer que provoque alguma coisa. Não sei se ele também está querendo adiar esse golpe militar que estava na iminência naquele momento, mas de certa maneira ele conseguiu. Mas ali ele quis provocar, ele mudou todo o cenário político com essa morte. Então foi uma jogada de mestre, mas uma jogada também final, né? Ele não pôde fazer mais nada depois daquilo, mas deixou na mão do povo. Então é como se ele morresse e ele estivesse em cada um daqueles que fossem fazer uma manifestação por conta dessa morte que aconteceu.
mas que tem muito populismo tem, mas que tem muito apelo social tem. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção nesses discursos que a gente vem analisando são os apelos que vão acontecendo. Naquele texto do John Kennedy a gente viu que tem um apelo, uma sedução para que as pessoas possam pagar mais impostos. Aqui você percebe que tem uma linguagem direcionada a um público específico, que é o público trabalhador, o público mais pobre. Inclusive ele fez um discurso do Dia do Trabalho que fala muito sobre isso. E aqui ele tem esse apelo justamente porque ele está dizendo: eu não posso contar com ninguém aqui dentro, não tem deputado a meu favor, não tem senado a meu favor, não tem nem o exército mais a meu favor, mas o povo está a meu favor e vai ajudar a melhorar esse país de alguma maneira, não vai deixar com que os inimigos dele tomem poder, porque no fundo, era uma luta contra os inimigos dele, não só contra os inimigos do povo, não contra os inimigos do povo, mas mais ainda contra os inimigos dele. Vamos nessa? Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. Isso aqui é o lado cristão mesmo. Ao ódio, respondo com perdão. O cristianismo prega muito isso, que a gente deixe o ódio de lado e que a gente perdoe o próximo. Jesus, quando morre ali na cruz, ele fala, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, ao ódio, respondo com perdão. Ele está assumindo esse vestir-se de Cristo nesse momento. Ele está se cristificando, vamos dizer assim, né? E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. No cristianismo tem muito isso. O sangue de Cristo pagou a liberdade das pessoas, da humanidade, então os humanos não são mais escravos do mal. Aqui a morte de Getúlio tira a escravidão do trabalhador, do pobre, porque ele morre para que haja essa liberdade. E talvez não tenha acontecido de fato isso. Pode ser que tenha acontecido lá naquele momento, mas hoje em dia a gente vê querer tirar cada direito que o trabalhador conseguiu ao longo do tempo, ao longo das lutas. Inclusive Getúlio foi responsável para que o sindicato, de certa maneira, crescesse um pouco mais. Claro, a ditadura militar diminuiu um pouco isso, mas depois voltou com força e novamente estão querendo diminuir. Mas isso é uma outra história, um outro contexto que a gente pode analisar. Mas vamos lá. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Rio de Janeiro, 23 de agosto de 1954. Getúlio Vargas. Muito centralizador, e o outro que ele era mais democrático. E existem dois filmes que você pode assistir para poder falar de Getúlio. Um é Olga e o outro é o filme de Getúlio mesmo, que fala, porque você vai ver duas pessoas completamente diferentes. Uma que se filia ao discurso fascista, de certa maneira, e entrega a própria Olga de volta para os alemães, para que possa ser morta por uma troca política, uma troca diplomática, e um outro Getúlio que se apresenta mais próximo do povo, mais amável, não mais fascista, mas querendo ou não ele era do exército, né? Claro que a ditadura dele não foi uma ditadura militar, mas ele surgiu nesse contexto também, né? Ele serviu ao exército. Então essa carta aqui tem muito do populismo ali por trás de Getúlio e revela muito da luta dele, daquilo que aconteceu com ele, as pressões que estavam vindo ao seu redor, como ele se sentia naquele momento e também uma cartada para não sair derrotado. Ele morreu, mas saiu por cima, porque o povo estava do lado dele e porque ele saiu da vida e de fato entrou na história. Essa frase é muito famosa, né? Saiu da vida para entrar na história. Então, foi um presidente que marcou o nosso país e por isso eu achei importante trazer aqui para o Largando o Verbo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom pessoal, se você é novo no canal,
não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e também deixar o seu like, porque eu entendo que vocês estão gostando dessa série de vídeos que a gente começou a fazer. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e tchau!